Então, pessoal, continuando essa aula nossa de magnetismo, indo para a última parte dessa aula, a terceira parte que a gente está trabalhando, a primeira parte nós fizemos o que no capítulo? Enxergamos as características básicas, não seguimos uma ordem certinha do livro, porque o primeiro a gente tem que partir do básico, as características básicas do ímã, conceitos básicos do magnetismo. A partir dos conceitos básicos do magnetismo, nós fomos entender por que algumas substâncias estão manifestando propriedade magnética que se dá a partir da movimentação de cargas, e vimos isso, a comprovação disso no experimento de Ørsted. Sempre quando ele tinha um fluxo ordenado de cargas e um circuito elétrico, a bússola sofria interferência daquelas cargas em movimento e mudava de direção. Então, cargas em movimento, conclui-se, né, que cargas em movimento geram propriedades magnéticas. E essas propriedades magnéticas faz com que dois corpos que estejam manifestando propriedades magnéticas, pensa em ímã, ou eletroímã, ou ímã com uma outra substância, elas interagem sem a necessidade de um contato. Se elas interagem sem a necessidade de um contato, gerando força de atração ou de repulsão, é porque existe em torno desses corpos magnetizados um campo de atuação, um campo de força que permite a interação dos corpos sem a necessidade deste contato. Legal? A gente tem que sempre lembrar, se existe alguma interação na natureza que não necessita de contato, que chamamos de força de campo, é gerado em torno desses corpos o campo, a perturbação no espaço que permite que esses corpos se interajam. Então, esses corpos só estão gerando força magnética sem estar em contato um com o outro, porque eles geraram uma perturbação magnética no espaço que chamamos de campo de força magnético ou campo magnético. Legal? E o campo magnético, ele veio muito bem claro, essa perturbação, para mostrar para a gente, para que a gente seja capaz de compreender as características da força magnética. Então, assim como a força magnética é uma grandeza vetorial, o campo magnético também é uma grandeza vetorial. Então, em relação aos campos magnéticos, nós vamos ser obrigados a discutir 4 características dele. O quê? Modo, direção, sentido e, obviamente, obviamente não, unidade de medida. Por que obviamente não? Seria obviamente se todas as grandezas manifestassem unidade de medida. Nós temos grandezas adimensionais. Acabamos de ver uma, né? Índice de refração, grandeza adimensional. Mas o campo magnético tem uma unidade de medida, e a unidade de medida adotada pelos campos magnéticos, ela é chamada de Tesla. Ok? Representado pela letra T maior. Então, a intensidade do campo magnético, ele é medido em Tesla. Legal. Só que quando a gente vai falar de ímãs, nós vamos falar de ímãs, nós temos ímãs naturais, óxido duplo de ferro, e nós temos ímãs artificiais gerados por uma corrente elétrica. Então, os ímãs artificiais são formados por circuitos elétricos onde as cargas passam de forma ordenada. E se a gente parar para pensar, não são cargas em movimento que gera campo magnético. Então, quanto mais cargas eu tiver em movimento, naquele movimento ordenado, naquele sentido de movimento, maior será a intensidade daquele campo magnético, daquelas propriedades magnéticas daquele ímã artificial. Só que quando eu falo de
ímãs artificiais, eu tenho que pensar no campo magnético gerado em fios em 3 configurações de fio. O fio na forma retilínea, o fio na forma de espira, melhor, o fio na forma circular, ou fio na forma espiral, conhecida também como forma solenoide. Legal? E nessas 3 condições, nessas 4 situações, ímã natural, um fio retilíneo passando a corrente elétrica, um fio circular passando uma corrente elétrica, e um fio em espiral, que são N círculos ligados, né? Em forma solenoide, eu tenho que saber o quê? Modo, direção e sentido desse campo elétrico. Como toda vez que a gente fez qualquer estudo de grandeza vetorial, a nossa primeira preocupação é com o quê? Direção e sentido. Então, nós vamos discutir aqui um pouco a determinação da direção e sentido do campo magnético gerado em torno desses corpos que manifestam propriedades magnéticas. E aí, hoje eu acredito, falta aí 14 minutos ainda, que eu consigo falar de ímã natural e começo a introduzir um pouco os ímãs artificiais. Então, deixa eu apagar o quadro aqui para a gente continuar a nossa explanação. Apaga, escreve. Apaga, escreve. Legal. Vamos lá. Nós vimos em cargas elétricas que o campo magnético, quando eu tenho uma única carga no espaço, o campo elétrico, uma carga no espaço, se a carga é positiva, o campo elétrico vai estar mostrando de forma radial, saindo da carga. Beleza? Estou falando de campo elétrico, mas não é campo magnético? Calma, vou fazer um paralelo. Saindo das cargas. Ok? E esse campo magnético, quando eu quero ter a percepção do espaço como um todo, se eu quero saber só a orientação dele num ponto no espaço, o que eu fazia? Qual que é a direção desse campo magnético nesse ponto no espaço? A direção é a reta que passa pela carga e este ponto no espaço. Não é isso? E aí, qual é o sentido? Se é uma carga positiva, o sentido está saindo. Se eu quero a representação do campo magnético já em torno de toda a carga, eu acabo representando esse campo magnético a partir de linhas de força. Linhas de força. Beleza? Então, o que são as linhas de força? São linhas que representam o comportamento do campo elétrico em torno da carga, não é? E o campo elétrico sempre vai ser o quê? Tangente a essas linhas de forças. Tanto é que quando eu pegava 2 cargas, uma positiva e uma negativa, a configuração do campo elétrico no espaço ficava de forma diferente, porque eu teria ação de 2 campos elétricos. Em cada ponto no espaço, o campo é resultante da ação dos 2, e aí as linhas de força tomam uma configuração diferente. Elas tomam uma configuração desta forma. Ok? Todo mundo lembra disso. E aí, o que a gente viu? Se eu quero saber o campo elétrico num ponto no espaço, o campo elétrico vai ser uma reta tangente à linha de força naquele ponto em análise. Então, qual é o campo elétrico neste ponto no espaço? Uma tangente, que sai do positivo e vai para onde? Negativo. Então, as linhas de força
dentro da análise da representação do campo elétrico, elas me dão essa percepção de direção, sentido e módulo. Mas o módulo me dá uma noção qualitativa, né? Como os pontos que têm maior concentração de linhas de força são os pontos que o campo elétrico é mais intenso. Então, se eu pegar aqui próximo da carga, o ponto que o campo elétrico é mais intenso, é o ponto onde tem mais linhas de força concentrada. Não é isso? E se eu quero saber a direção e sentido, faço uma reta tangente à trajetória. Só quando a gente fala de ímãs, a gente está falando de um ímã, o ímã não vai ter só um polo, assim como as cargas que são positivas ou negativas. Ele vai ter o polo magnético norte e o polo magnético sul. Então, a representação do ímã, ela é um pouco diferente da representação de uma única carga. Ela é mais semelhante à representação de duas cargas, mas existem algumas diferenças que a gente vai falar agora. Então, olha só, quando eu pego um ímã e vou analisar no livro de vocês, eu posso até compartilhar depois e mostrar para vocês, então eu experimento quando eu pego um ímã e vou borrifando limalha de ferro, e a limalha de ferro vai mostrando as linhas que representam o campo magnético perfeitamente, é visual, elas existem, essa perturbação do espaço existe. Então, esse ímã, ele vai ter uma representação do campo. Só que o seguinte, como ele apresenta os dois polos, o campo magnético ele vai ter que acabar saindo de um polo e entrando no outro. Ele vai ter essa configuração. Beleza? Só que na hora que ele entra no outro, ele atravessa o meio material e retorna. Ele atravessa o meio material e retorna a circular. Como assim? No campo magnético, as linhas que representam o campo não são abertas, como no campo elétrico. No campo elétrico, ou as linhas vão estar saindo do corpo eletrizado, ou elas vão estar chegando no corpo eletrizado. As linhas que representam o campo magnético, elas saem e entram no corpo magnetizado, de tal forma que elas constituem linhas fechadas. Então, essas linhas fechadas não podem ser chamar de linhas de força, porque elas não são idênticas às linhas que representam o campo elétrico. Então, as linhas que representam o campo magnético são chamadas de linhas de indução, que para expressar o comportamento contrário dos polos foi definido, né? Foi padronizado que essas linhas de indução saiam do polo norte e vão em direção ao polo sul. Então, elas saem do norte e vão em direção ao polo sul magnético. Isso, galera, é uma convenção, ok? É uma convenção. Convencionou-se isso para garantir o entendimento de que polo norte e polo sul vão ter sentidos contrários. As linhas existem, a direção existe, mas o sentido foi essa conversão para mostrar comportamentos antagônicos. Ok? Então, são linhas fechadas. Que a gente tem que tomar um cuidado do caramba, porque elas são linhas fechadas. E uma vez, perguntou uma prova, 99% das provas pergunta assim, qual é o sentido quando pergunta, né? De onde saem as linhas de indução e para onde vai? Elas saem do polo norte e vão para o polo sul, beleza. Teve uma questão que perguntou uma vez, qual era o sentido das linhas de indução dentro do ímã? E o que a maioria das pessoas marcaram? Sai do norte e vai para o sul. E não é, porque elas saem do norte, vai para o sul fora, as linhas são fora do ímã. Quando elas entram para fechar o ciclo, elas têm que fazer o quê? Entrou no polo sul e vai fazer o quê? Atravessar por dentro do ímã até o polo norte e sair novamente. Então, toma cuidado com isso. Nós perguntaram o sentido do campo magnético. Dentro do ímã é um, fora do ímã é outro, porque essas linhas são fechadas.
Legal? Em relação à direção e sentido do campo magnético em um ímã artificial, basta eu saber que o campo magnético é tangente à linha de indução. Então, se eu quero saber o campo magnético em cada ponto aqui, o que eu faço? Traço uma reta tangente às linhas de indução. O campo magnético que vai estar diagonal para cima, o campo magnético que vai estar para a direita, o campo magnético que vai estar voltado para sudeste, né? E aí, cada um na sua direção. Foi? E aí, esta é a determinação de direção e sentido do nosso campo magnético. Não vou falar de módulo de campo magnético para ímãs naturais agora, porque a gente só consegue determinar a intensidade do campo magnético de um ímã natural a partir da força magnética. E a força magnética é trabalhada no próximo capítulo. Então, nesse capítulo, eu estou trabalhando com vocês em ímãs naturais, basicamente o quê? Direção e sentido, e, obviamente, a percepção da representação do campo magnético em torno de um ímã natural. Foi? Legal, galera. 8h35 agora. Eu vou encerrar a aula por aqui. Não dá nem para a gente falar muita coisa do campo magnético, da representação do campo magnético em correntes elétricas, mas na quarta-feira nós já chegamos nesse ponto e na quarta-feira mesmo a gente finaliza esse capítulo. Quinta-feira a gente valida fazendo alguns exercícios, sexta-feira a gente entra no conteúdo. Na própria quinta, quer dizer, a gente já entra num conteúdo novo. Legal? Então, beleza, galera. No mais, eu vou deixar vocês descansar uns 4 minutinhos aí, porque eu falei coisa com força para vocês hoje, né? Falar muita coisa, já foi quase um capítulo inteiro aí. E aí, vamos fazer uns exercícios, viu? Estou cobrando de vocês e um grande abraço para vocês e bom fim de semana.